Hoje é dia de Condomínio Descomplicado e nós vamos falar sobre fundo de reserva, sobre chamada de capital e sobre o que fazer com essas verbas que são arrecadadas pelo condomínio. Este quadro é um oferecimento da Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Patrocínio Consis Sistemas de Segurança. Apoio Jornal dos Condomínios. Quando o condomínio faz a sua Assembleia Geral Ordinária lá no início do ano ou na metade do ano, na forma do artigo 1350, quando a gente fala de previsão orçamentária, nós tratamos também do fundo de reserva. E o que fazer com este fundo de reserva? Colocar na poupança, colocar em uma aplicação, não colocar em lugar nenhum, deixar na conta corrente do condomínio? Para tratar destes assuntos, eu estou aqui com uma especialista, a Rayana, que é assessora de investimentos e vai falar para nós um pouquinho o que fazer com este fundo de reserva, com eventualmente alguma chamada de capital que o condomínio tenha realizado por um longo período. Rayana, é uma satisfação ter você aqui conosco no nosso Condomínio Descomplicado. Conta um pouquinho para nós sobre o que pode ser feito com essas verbas que o condomínio arrecada. Ok. Hoje eu vejo muito síndico preocupado, em reduzir os custos fixos do condomínio, mas muitas vezes aquilo que entra ou aquilo que já está disponível, seja no fundo de reserva ou na própria conta do condomínio, não está sendo bem rentabilizado, Quando a gente fala de deixar dinheiro na conta corrente, nós estamos perdendo o poder de compra. Isso quer dizer que o que tem hoje não vai ser possível que você utilize no futuro comprando os mesmos itens, Quando a gente fala de fundo de reserva ou chamada de capital, é um montante de dinheiro que nós não podemos ter variação para baixo. Então, são ativos principalmente de renda fixa. A gente não pode aplicar esse dinheiro em bolsa de valores, a gente não pode aplicar em fundo multimercado, a gente tem que se concentrar em produtos de renda fixa. E, Rayana, o que fazer exatamente? Quais são as aplicações, quais são os produtos que são relevantes para esse mercado condominial? Onde o síndico pode aplicar com tranquilidade e depois fazer o saque desse valor e também muito importante, que tenha liquidez, porque o fundo de reserva, a gente sabe, ele é utilizado para emergências. Então, a gente vê hoje praticamente 3 produtos que são bem indicados, É o CDB, que é um certificado de depósito bancário emitido por um banco e protegido pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Créditos. Quer dizer o quê? Que caso aconteça alguma coisa com o banco, essa instituição cobre o valor de fundo de reserva até R$250 mil. E nós também temos as letras do crédito imobiliário, os LCIs, e as letras do crédito do agronegócio, os LCAs. Todos esses produtos podem ter liquidez diária ou não. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade do síndico, De repente, se ele tem um fundo de reserva acima de R$100 mil, é uma emergência, ele não vai precisar usar tão cedo, a gente deixa um montante em liquidez diária, com uma rentabilidade um pouquinho menor, e o restante a gente deixa para uma rentabilidade de 90 dias, 180 dias, realmente performando, porque conforme aumenta o período, a gente consegue rentabilizar melhor o valor que está disponível. Ótimo, Rayana. E por que não deixar o dinheiro na poupança ou deixar o dinheiro lá na conta corrente? Hoje a poupança, ela é uma aplicação, se é que a gente pode chamar a poupança de uma aplicação, que vale a pena para o condomínio? A poupança nada mais é do que um depósito à vista, É um lugar onde você coloca o seu dinheiro e hoje ele rende 0,70 do DI. O DI é 1,9, Pensando que a gente tem uma taxa de juros de 2%, eles andam bem correlacionados. Entretanto, a inflação do nosso país vai superar essa taxa do DI. E o que acontece? Ao aplicar na poupança o dinheiro, o síndico não vai ter reposição na inflação. Então, digamos, ele orçou lá que precisava de R$10 mil para comprar uma determinada peça de um elevador. Quando ele de fato precisar comprar a peça desse elevador, o valor já vai ter aumentado, conforme a inflação. E aí, o dinheiro que ele arrecadou não vai mais ser suficiente se ele ficar lá na poupança, rendendo 0,70. Por isso a gente fala desses produtos que são um pouquinho mais sofisticados, o CDB, o LCI e o LCA, que repõem a inflação e muitas vezes remuneram até um pouquinho acima da inflação, dependendo do período que o síndico conseguir deixar esse dinheiro.
Rayana, suponhamos que nós pegamos 100 mil reais que está lá no fundo de reserva e façamos uma simulação. Aplicamos 100 mil reais na poupança e aplicamos 100 mil reais nesse produto financeiro que você propôs. Ao longo de 4 meses, então pensando de setembro de 2020 a dezembro de 2020, qual é a performance, qual é a diferença de valores que isso importa? Então, hoje falando nesse montante de 100 mil reais, que é bastante comum até para os síndicos, esse valor de fundo de reserva, se a gente deixar esse montante na poupança, nós teremos um valor de R$ 465 reais de rentabilidade. Enquanto se a gente deixar em aplicações a 104% do DI, que são as mais básicas, a gente vai ter algo em torno de R$ 507 reais. A gente pode até pensar assim, a diferença não é tão grande. Mas o montante, a rentabilidade, a diferença dá 10%, Isso é muitas vezes o que o síndico acaba pedindo de desconto quando vai fazer uma negociação. Então, se a gente luta tanto por esses 10% na hora de reduzir, por que também não lutar na hora de aumentar? E, Rayana, qual é a segurança desses investimentos? Porque todo mundo sabe, desde a nossa avó já fala para nós, coloca o seu dinheiro na poupança que é certeza que ele vai estar lá. Só que a gente se esquece de falar que a gente vai perder dinheiro porque não vai acompanhar os índices inflacionários. Mas essas aplicações, qual é a segurança que elas trazem para o síndico, já que ele tem a responsabilidade civil e criminal em incidentes? Então, esses 3 investimentos que nós apresentamos aqui, o CDB, o LCI e o LCA, eles são protegidos por uma instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Isso quer dizer que caso o emissor desses papéis, desses investimentos quebre, o que é muito difícil, o fundo garantidor vai repor até R$ 250 mil reais. Então, se você investiu o seu dinheiro no CDB e o banco faliu, não tem problema. Você vai esperar alguns meses, o FGC vai ser acionado e vai repor esse dinheiro para você. Quanto à liquidez, Rayana, nós estamos acostumados ainda naquele regime de poupança que você consegue sacar de maneira imediata. Então aconteceu um problema, queimou o inversor do elevador, o síndico vai lá e saca o valor do fundo de reserva que está na poupança. Em quanto tempo é possível fazer esse saque dessas aplicações financeiras? Então, a resposta é depende. Depende do investimento que o síndico vai escolher, Como eu disse, a gente tem CDB, LCI e LCA de liquidez diária, Isso quer dizer que pediu o dinheiro hoje mesmo ele está na sua conta, e nós também temos alguns prazos maiores para trazer um pouquinho de rentabilidade. O que eu sempre sugiro, que a gente tenha algo em torno de D+0, que é a liquidez no mesmo dia, D+1 ou D+2, porque muitas vezes o síndico tem a liberdade de passar alguma conta no cartão de crédito, Prorrogar por 30 dias, às vezes até negociar com o fornecedor. Rayana, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Condomínio Descomplicado e na semana que vem nós nos vemos novamente. Este quadro é um oferecimento da Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Patrocínio: Consis Sistemas de Segurança. Apoio: Jornal dos Condomínios.